caminhoneiros autônomos e também cooperativas planejam uma greve que pode acontecer entre quarta e quinta-feira em razão da alta no preço do óleo diesel, provocada pela guerra no Oriente Médio. Vamos acionar Júlia Firmino, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja bem-vinda, uma ótima noite a você. Conta pra gente os detalhes dessa mobilização. Seria em todo o país ou em alguns estados, hein? Pelo menos é o que diz, né, Caniato, o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, que é o Wallace Landim, conhecido como Chorão, que essa paralisação seria nacional, é o que ele também está propondo, viu? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui na programação da Jovem Pan, no Pingos nos Is. O que o Wallace Landim também disse é que a maioria das lideranças, então, do país, né, de todos os estados, está sim mobilizada para fazer essa paralisação, topou então essa paralisação, mas que eles precisam decidir de fato uma data específica, uma data que esteja também dentro do que é permitido em lei. Essa greve geral, né, aconteceria, como você bem disse, Caniato, entre os dias 18 e 19, ou seja, amanhã ou quinta-feira, e é justamente por conta do preço, do aumento do preço do diesel, que foi impulsionado justamente por conta da guerra dos Estados Unidos e Israel e também ali no Irã. Essa reunião, inclusive, aconteceu, né? Eles fizeram uma reunião para falar sobre esse assunto que aconteceu ainda ontem, ou seja, segunda-feira, no Porto de Santos, aqui no estado de São Paulo, ali no litoral, entre os caminhoneiros e representantes de transportadoras, não só de São Paulo, mas também contou com a presença de representantes do Rio de Janeiro, Goiás, Paraná e também no estado do Rio Grande do Sul, justamente para discutir essa mobilização nacional dessa categoria. Inclusive, tem circulado aí nas redes sociais, especificamente no WhatsApp, um áudio convocando essas pessoas da categoria para que estejam presentes na greve, que façam de fato a paralisação. O diesel, para a gente ter uma ideia, para nossa audiência acompanhar, subiu aproximadamente 18% desde o início da guerra. E aí eu conversei, né, com algumas associações que são do setor para entender se de fato isso tem ganhado aí uma grande proporção. Eu entendi ali com a Associação dos Caminhoneiros do Brasil e também com a Associação Nacional dos Transportadores de Cargas do Brasil que essa manifestação, essa paralisação não está de forma ampla, viu? Não está em todo o país. Tem alguns estados que de fato não aderiram. Aqui no estado de São Paulo, interior de São Paulo, essa paralisação não está tão firme, mas o cenário está talvez mais grave no sul do país, especificamente no estado do Rio Grande do Sul. Tudo isso em um contexto, né, Caniato, em que o barril do petróleo já está custando mais de $100 e que o diesel também custa aí aproximadamente R$6,90. Tem subido bastante, a gente tem trazido aqui esses dados, esses números, esse aumento na programação da Jovem Pan. Pegou muita gente de surpresa, apesar de ter acompanhado aí esse conflito entre Estados Unidos, Israel e também o Irã, mas é algo que assusta e vale a gente destacar, né? O governo federal anunciou aquela redução, né? Aquela isenção de impostos federais, PIS e COFINS, sobre o preço do diesel, mas aí no dia seguinte, Petrobras veio e trouxe um reajuste, né? Um novo preço aí para o litro do diesel, que acabou meio que cancelando, né? O que os especialistas dizem, que ficou elas por elas. Enfim, quem vai sofrer e quem já tem sofrido somos nós, né? A população, eu, você e a nossa audiência aqui na Jovem Pan, mas a gente segue acompanhando esse assunto para ver qual que vai ser o desenrolar e se de fato amanhã ou quinta-feira vai rolar essa paralisação. Volto com você. Pois é isso. A Júlia Firmino segue acompanhando essas movimentações e, lógico, vamos de lupa, atentos, verificando se haverá ou não essa paralisação dos caminhoneiros. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. A gente segue aqui em contato, conectados em Os Pingos nos Is. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo para nós analisarmos a situação que envolve a possibilidade de uma paralisação dos caminhoneiros. Beraldo, teve aquela greve dos caminhoneiros na gestão Temer, mas, salvo engano, teve uma mais modesta durante a pandemia. Me corrija se eu estiver errado. E agora há um movimento de alguns grupos de caminhoneiros em alguns estados que indicam a possibilidade de paralisação por conta da alta no preço do óleo diesel. Diante disso, trata-se de uma elevação do preço por conta de uma guerra no Oriente Médio. Pois bem, isto colocado, quais são as opções para as autoridades em
negociarem com os caminhoneiros, subsidiar o preço do diesel? É isso que os caminhoneiros querem? Bom, Candidato, isso é um problema que tem vários aspectos que a gente precisa abordar. Primeiro, quando houve, durante o governo Michel Temer, foi 2018, ano eleitoral, e naquele momento o Brasil, então, se viu paralisado por vários dias, uma confusão enorme nas estradas, desabastecimento, as pessoas fazendo fila para abastecer seus carros nos mercados. Foi uma confusão imensa no Brasil, no momento em que os caminhoneiros verificaram que era absolutamente impossível continuar trabalhando para receber o que recebiam, tendo que arcar com os custos do diesel, especialmente, mas também todos os custos associados a quem trabalha nas estradas brasileiras. Veja que passaram-se agora 8 anos desde aquele momento e a gente volta para o mesmo lugar, o mesmo problema, porque o Brasil, ele sempre dá demonstrações de que não aprende com seus erros. O Brasil não olha coisas importantes como estratégicas que merecem um planejamento de longo prazo. O Brasil continua sendo completamente negligente sobre essa política de combustíveis. E o que vai acontecer agora é que os caminhoneiros não vão conseguir repassar para o preço do frete o aumento de custo com diesel. E aí fará uma pressão, os caminhoneiros farão uma pressão em cima do governo e o governo provavelmente terá que buscar um caminho como houve naquele momento, que foi a redução de 40 centavos do óleo diesel no governo Temer, que depois teve ali uma operação em que ele ressarcia os importadores, enfim, teve ali a sua complexidade, mas distensionou naquele momento e foi possível retomar o movimento dos caminhões pelo Brasil. Só que agora, Caniato, diferente do que aconteceu no governo Bolsonaro, né, que você lembrou, no governo Bolsonaro, sempre os movimentos que houve ali dos caminhoneiros eram movimentos que, em geral, estavam associados ao apoio ao governo Bolsonaro. Eram quase que usados ali como um instrumento de pressão e tal. Se dizia que os caminhoneiros recebiam dinheiro para ali manifestar apoio ao governo e tal. Agora é diferente. Agora é sobrevivência. Agora é a possibilidade do caminhoneiro continuar pagando pelo óleo diesel, pelo pneu, na prestação do caminhão, do seguro, colocar comida em casa. Hoje a pressão é diferente e acho que existe sim uma possibilidade concreta de que esse movimento ganhe corpo. Pois é, me lembro inclusive que um dos líderes do movimento dos caminhoneiros naquela paralisação na gestão Temer acabou se notabilizando, deu muitas entrevistas, ganhou muita força, projeção nacional, se candidatou em 2018 e entrou para deputado federal. E aí ele, nessa condição de parlamentar, deputado federal, mas também de apoiador de Jair Bolsonaro, acabou se transformando em uma força. E muitos associavam o movimento dos caminhoneiros à figura de Jair Bolsonaro durante a gestão do ex-presidente. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também acompanha essas movimentações. São oscilações, a volatilidade, né, do mercado de petróleo e gás em decorrência dessa guerra no Oriente Médio, mas a maneira como os países se organizam e tentam mitigar os impactos dessa situação, né, Dávila? Agora comenta-se a possibilidade de uma paralisação dos caminhoneiros. E aí, diante dessa ameaça, o que cabe, o que compete à administração federal, Dávila? Bom, primeiro, Caniato, é preciso falar a realidade. A realidade é que o mundo está vivendo uma guerra no Oriente Médio e o preço do petróleo está subindo em todo lugar. Então, assim, querer fazer greve porque está subindo o preço do petróleo, ora, é um absurdo. Porque qual é a opção? A opção é o governo subsidiar mais ainda o preço para que todos fiquem satisfeitos. Só que subsídio é conta que nós vamos pagar. Não existe dinheiro que cai do céu. Então, se você fala assim, não, o governo promete não aumentar o preço na bomba, quando o preço do petróleo já bateu mais de $100 lá fora, o que significa? Vai ter que tirar dinheiro do Tesouro Nacional para financiar o subsídio. E nós vamos pagar essa conta. E nós pagamos essa conta de várias formas. Por meio da inflação, que começa a subir a inflação de produtos. Nós pagamos essa conta com a taxa de juro mais alta do mundo,
Por isso que nós temos hoje mais de 80 milhões de brasileiros inadimplentes. A inadimplência é fruto deste governo que gasta mais do que arrecada, que financia subsídios e que passa a conta para a população. Essa é a verdade. Portanto, fazer greve contra o aumento do preço do óleo diesel num momento desse em que o diesel e o petróleo, o gás sobem no mundo inteiro por causa de uma guerra, é de uma irresponsabilidade crassa. Não tem desculpa. Por isso, deveriam repensar essa estratégia. Vai prejudicar a população, vai afetar abastecimento, vai ajudar a encarecer produtos e não vai resolver o problema. Porque tentar tirar dinheiro do Tesouro para financiar subsídio é tirar dinheiro do nosso bolso direito para pagar aquilo que tem a despesa no bolso esquerdo. Não funciona. Vamos ser um pouco mais realistas e maduros ao tratar desse tema. A estrela aqui no programa Os Pingos nos Is é a opinião, mesmo quando tem divergências. O Dávila trouxe uma reflexão importante. Cristiano Beraldo aqui no bastidor tem um complemento, ainda que ele não concorde com o Dávila. Vai lá, Beraldo. Ô, Dávila, eu entendo o seu argumento, mas eu queria lembrar algumas coisas importantes para que a gente possa fazer uma reflexão mais ampla sobre esse assunto. Nós precisamos lembrar que o governo brasileiro não fez nenhum movimento nas últimas décadas para reduzir a sua dependência do óleo diesel externo. O Brasil não teve muito dinheiro para ser roubado da Petrobras, mas para fazer investimento nas refinarias brasileiras, para que elas pudessem produzir óleo diesel a partir do petróleo produzido no pré-sal e, com isso, baratear e garantir o abastecimento interno, não foi feito. O Brasil, até hoje, depende de importação de 40% do óleo diesel consumido no Brasil. Portanto, tudo o que acontece no exterior, em razão de guerras e outros eventos, atinge essa nossa conta aqui interna, porque senão o Brasil fica desabastecido. Além disso, o governo brasileiro, mesmo tendo essa dependência do óleo diesel externo, não tem reservas que possam ser reguladoras em momentos de volatilidade. A gente vai na sorte, a gente vai no dia após dia, o que é um absurdo para um país do tamanho do Brasil. E, por fim, eu faço uma ponderação de que os caminhoneiros são muitas vezes agentes autônomos. Eles vão ali como empreendedores, compram o seu caminhão, eles têm que pagar o seu seguro, eles têm compromissos ali do financiamento do caminhão e eles têm uma matemática simples. O dinheiro que eu recebo pelo que eu consigo cobrar de frete é suficiente para eu pagar as minhas contas? Se não for suficiente, ele não tem como rodar. Porque apesar de muitas vezes ele prestar serviços através de uma empresa, ele, em geral, ele incorpora o seu próprio caminhão naquela frota, não é um caminhão da empresa que ele trabalha. Então a gente tem que levar isso em consideração e estabelecer a responsabilidade do governo incompetente, deste presidente que aí está, que por 4 mandatos assaltou a Petrobras junto com a sua quadrilha, nos entregou um petrolão e não resolveu o problema da dependência externa dos combustíveis no Brasil. Pois é, deixa eu só passar para o Dávila, depois a gente continua o debate. Vai lá, Dávila. Não, o Beraldo tem razão. O governo não fez a lição de casa, não investiu nas refinarias, não investiu em ferrovias para diminuir justamente a dependência do Estado. A gente concordo com isso, mas o fato é que se você fizer greve hoje para obrigar a não subir o preço, quem está pagando essa conta somos nós. É isso que eu estou dizendo, simplesmente isso. Não existe almoço grátis, você sabe disso melhor do que ninguém. Então, assim, financiar, subsidiar preço de diesel no momento que nós temos uma crise e o Brasil não tem estoque, como você falou, é passar a conta para a gente. E isso é que não dá mais. O brasileiro não aguenta mais pagar a conta. Nós já temos a carga tributária mais alta de todos os países emergentes. Esse é o governo que aumentou 28 vezes impostos. Agora nós vamos aumentar, pagar mais um impostozinho para subsidiar, porque tem caminhoneiro descontente? Não dá, gente. Cada um tem que fazer a sua parte do sacrifício aqui. Não dá para colocar mais uma conta no bolso do brasileiro.